Olá, este é o trabalho de conclusão de curso de Ciência de Dados da Univesp, turma 2025. Os integrantes do grupo são Anne Caroline, Cleiton Messias, David Maxwell, Ivan Bertassi, Klaus Álvaro, Leandro Brito, Luiz Henrique e Roberto Henrique. O título do trabalho: Mineração de dados no setor comercial, aplicação do algoritmo a priori para analisar particularidades de duas bases de dados de mercados. Justificativa e relevância. Atualmente, para que uma empresa se destaque, não basta apenas ter dados, é essencial transformar esses dados em conhecimento, como afirmou Clive em 2006, que os dados são o novo petróleo. No setor supermercadista, que possui uma representatividade significativa no PIB brasileiro, destacar-se é fundamental. Por isso, conhecer o público-alvo, identificar padrões de consumo, prever demandas e otimizar estratégias com base em dados é crucial. Então, neste trabalho, será possível observar que as decisões baseadas em dados podem variar, já que não existe uma receita pronta. Cada empresa apresenta suas particularidades como modelo de negócio, entre outros fatores que influenciam diretamente nas decisões estratégicas. Bom, vamos falar agora sobre um pouquinho sobre aprendizado de máquina, né, ou machine learning. É, esses termos, né, eles começaram aí essa expansão desde a década de 70, né, onde a gente teve uma complexidade ali, uma crescente dos problemas computacionais, né, que precisavam ser resolvidos, e o aumento aí da velocidade e volume de dados gerados, né. E dentro do aprendizado de máquina, né, a gente tem dois tipos mais conhecidos ali, que são o aprendizado supervisionado, né, que é um aprendizado quando ele é basicamente eu acho que tem um supervisor externo, né, onde a gente dá o que a máquina vai aprender, né, a gente entrega ali as tarefas preditivas a ela. E a gente também tem um aprendizado conhecido como aprendizado não supervisionado, né, que ele não necessita de dados rotulados, né, e ele tem tarefas ali descritivas, né. O algoritmo de aprendizado de máquina, né, não supervisionado, ele é muito utilizado na geração de regras ali, de associação, métodos clássicos de mineração de dados, né. Ele é utilizado muito como suporte em relação ao número de vezes que um item ocorre na transação ou o número total de transações. E a confiança que ele usa ali para ter esses dados ali, se ele é de confiança ou não, para ele poder aprender, é a probabilidade de itens, né, o conjunto de itens que ocorrem junto aí dentro de uma mesma transação. Bom, agora nós vamos falar sobre os objetivos, né? Este trabalho ele foi dividido em dois objetivos, né? Objetivos gerais e objetivos específicos. Os gerais, esse primeiro, ele visa utilizar a técnica das ciências de dados e aplicar no conjunto de dados de venda do setor supermercadista. Em seguida, comparar padrões, buscando entender possíveis disparidades, semelhança nas vendas. Após esse processo, precisa analisar as particularidades nos dados focados no setor comercial, identificando os fatores que influenciam o comportamento de consumo e a tomada de decisão estratégica. Nos objetivos específicos, é preciso identificar, apresentar informações relevantes, como os produtos mais e menos vendidos por meio da linguagem de Python e a biblioteca Pandas, que é uma das principais utilizadas nas ciências de dados. É, Foi usado a gerar regras de associação utilizando o algoritmo a priori, né, que foi explicado anteriormente, e sugerir combinações estratégicas de produtos de venda casadas e propor ações para a área de marketing usando a base de essas duas bases de dados. E metodologia, é, a metodologia adotou uma metodologia de quantitativa e exploratória, né, as técnicas, e foi dividida em quatro etapas. A primeira é a seleção e coleta dos dados, onde nós utilizamos duas bases de dados contendo informações sobre venda e comportamento dos clientes. E esses datasets foram extraídos de fontes abertas como Kaggle. No segundo, tratamento de limpeza. Com os dados já coletados, iniciamos o tratamento e a limpeza dos dados. As ferramentas que foram mais utilizadas foram o Google Colab, a Pandas, né, a biblioteca Pandas no Python,
E esse processo nesse processo foram retirados dados incompletos, outliers e conversões de variáveis. Na terceira etapa, foi a análise e exploração dos dados. Esse é o momento que nós debruçamos sobre os dados. Nós criamos gráficos, tabelas e utilizamos principalmente as bibliotecas de Panda e MATLAB, né, para a criação dos gráficos. E foi utilizado as técnicas de visualização exploratória e estatística descritiva. E, por último, a aplicação do algoritmo a priori, né, que foi utilizado para a geração de regras e associações, que foi explicado anteriormente e vai ser mais detalhado à frente. Bom, então agora falando sobre metodologia e ferramentas. Nesse projeto foi utilizado um conjunto de ferramentas bastante comum em ciência de dados, que foram essenciais para a análise e implementação do algoritmo. Para iniciar, foi utilizado o Python, uma linguagem muito popular nessa área por conta da sua simplicidade, código aberto e uma vasta comunidade de suporte. Isso facilita tanto o desenvolvimento quanto a resolução de problemas. Junto com o Python foi utilizada a biblioteca Pandas, que é excelente para manipular grandes volumes de dados. Com ela conseguimos organizar, filtrar, preparar os dados e estruturar as chamadas data frames, que facilitam bastante a análise dos dados. Para a visualização dos resultados foi utilizado o Matplotlib, que permite criar gráficos a partir dos dados analisados. Esses gráficos ajudam a interpretar os padrões encontrados de maneira mais intuitiva. Também foi utilizado o Google Colab, que é um ambiente gratuito para programação em nuvem, e ele permite rodar códigos com o uso de bibliotecas e até mesmo acessar recursos como GPUs, que agilizam bastante o processamento. Por fim, usamos também a biblioteca MLXTend para aplicar o algoritmo a priori. Ela fornece funções prontas para mineração de regras de associação, o que facilitou bastante a implementação do projeto. Bom, para aplicar o algoritmo a priori corretamente, foi necessário definir alguns parâmetros que controlam quais regras são consideradas relevantes. Aqui foi mostrado os valores em duas bases de dados, o supermercado A e o supermercado B. No supermercado A, utilizamos um suporte mínimo de 2%, ou seja, uma combinação de itens só é considerada se ocorrerem pelo menos 2% das transações. Já a confiança mínima foi de 40%, o que significa que, ao encontrar uma associação, ela só será válida se tiver pelo menos 40% de chance de ocorrer. No caso do supermercado B, os valores foram ajustados. O suporte mínimo foi de 3,5%, sendo um pouco mais rigoroso na frequência exigida. Já a confiança mínima foi de 30%, permitindo a identificação de mais regras. Esses parâmetros foram definidos com base no comportamento do volume de dados nos supermercados, buscando equilibrar a quantidade das regras geradas pelo algoritmo. Bom, falando então um pouco aqui sobre os datasets, né, que o grupo utilizou, a gente procurou a plataforma Kaggle, né, e procuramos por bancos de dados do tipo relacional, onde cada linha representa um objeto e cada objeto representa uma cesta de compras. Cada coluna representa um atributo e cada atributo representa um produto. Então, aqui no dataset do supermercado A gente pode encontrar aí nesse link, né, na plataforma Kaggle. Aqui a gente tem um resumo, né, uma tabela resumo, o dataset é bem grande. A gente tem 7.501, né, cesta de compras, com a cesta de compras maior tendo 20 atributos. Então, se a gente olhar aqui para a primeira coluna, né, a gente vai ver camarão, hambúrguer, molho, peru, ovos, né? E a gente vai encontrar também alguns valores ausentes, né, representados aqui pelo not a number, e precisam ser pré-processados, né, para serem retirados para a entrada no algoritmo. Já o dataset aqui do supermercado B pode ser encontrado nesse outro link aqui na plataforma, né, e também aqui a gente tem um resumo dele, a gente vê que tem 700 cestas de compras, né, uma maior cesta tendo 23 atributos.
Então, na primeira coluna aqui, a gente vê frutas cítricas, frutas tropicais, leite, semente, frutas com semente, né, iogurte, e também possui aqui alguns ausentes, né, alguns atributos ausentes que precisam ser pré-processados também para entrada no algoritmo. Bom, agora vamos aos resultados, né, do supermercado A. Então, temos aqui listados os produtos mais vendidos, que são água mineral, ovos, espaguete, batata frita, chocolate, chá verde, leite, carne moída, legumes congelados e panquecas. E os produtos menos vendidos, né? Que é o aspargo, spray de água, guardanapos, creme, bebida de amora, chá, purê de batata, molho picante, pão de chocolate e o ketchup. A base do supermercado A é a maior, com um total de 7.501 transações, e o número de colunas reflete a quantidade de itens, sendo a maior compra composta por 20 itens, né? Essas são as regras de associação do supermercado A, né? Pode-se ver que a compra de água mineral indica a aquisição de óleo de cozinha com uma confiança de 40%. Isso é possível também, é possível observar regras com 2 antecedentes, como a compra de espaguete mais a água mineral, levando à compra de leite, com uma confiança de 44,4%. Todas as associações apresentadas mostram-se ótimas opções para vendas casadas e estratégias de marketing. Bom, no caso do supermercado B, nós temos aí, entre os produtos mais vendidos, o leite integral, pãezinhos, outros vegetais, refrigerante, água engarrafada, entre outros. Entre os menos vendidos, nós temos cosmético para bebê, removedor de maquiagem, geleia, bebidas de cacau, peixe, entre outros. A base do supermercado B é bem menor, um total de 700 transações. O número de colunas que reflete a quantidade de itens, sendo a maior compra composta por 23 itens. Entre as regras de associação, destaca-se ali, por exemplo, a compra da coalhada, que leva a compra do leite integral, com a confiança de 42,3%. Já a compra do leite integral, por sua vez, leva a compra de vegetais raiz com a confiança de 44,3%. Também temos os casos como já tinha acontecido no supermercado A, em que o mesmo produto pode levar a múltiplos, né, vendas casadas diferentes. Por exemplo, outros vegetais podem levar a tubérculos com ali uma confiança de 42,9%, e frutas tropicais com a confiança de 34,4%. Assim como no caso do supermercado A, todas as associações encontradas apresentam-se como ótimas opções para vendas casadas e estratégias de marketing. Então a gente pode perceber aí, né, que entre os 10 itens mais vendidos, apenas 2, né, são comuns aí entre os datasets A e B, que é no caso a água e o leite. Porém, no caso do A, né, que a gente tem aí a água é o mais vendido e o leite é o 7º. No B, quando a gente pensa, a gente leva em consideração o leite como mais vendido, enquanto a água fica em 5º lugar. Então, entre esses 10 itens, né, o menos vendido aí somente é o ketchup, em comum com o restante. E para essa regra de associação, a disparidade total aí dos datasets, não existindo nenhum em comum entre eles. Com base nisso, né, então a gente chega aí nas considerações finais do trabalho, onde foi possível a gente perceber, com base na análise aí dos 2 supermercados que foram analisados, né, permitiu a gente aí identificar a importância da relação entre os produtos vendidos, né, e também a questão da conexão e da oportunidade da aplicação aí das estratégias de venda casada, como a gente já comentou aí ao longo do trabalho, né, o que aumenta, de certa forma, aí as questões de compra, mas também melhora a experiência do consumidor em relação à questão aí dos produtos. Além disso, é importante lembrar também, né, conforme a gente foi discutindo aí ao longo do trabalho, que existe uma diferença clara no padrão de consumo entre os clientes e também a questão das empresas, né? Então, isso
muitas vezes tem que ser levado em consideração também, principalmente pensando nas questões da criação de campanhas de marketing, que podem aí ser utilizadas no direcionamento relacionado à questão do cliente, quando a gente pensa nessa questão do consumidor, né? Então, a gente percebeu que, dependendo do supermercado aí que vai estar relacionado, as estratégias, elas precisam ser um pouco diferenciadas para se conseguir aí atender da melhor forma possível o desenvolvimento da questão tanto das vendas, né, e também pensando nas questões das vendas casadas, e o marketing pode ser utilizado aí no desenvolvimento dos supermercados. E, por fim, né, para a gente finalizar, a gente gostaria de agradecer a todos que, de certa forma, conseguiram ajudar a gente no desenvolvimento desse trabalho ao longo aí do semestre, agradecendo, né, de uma forma especial aí a questão da Univesp, o nosso orientador, o João Paulo, que, de certa forma, ajudou bastante desde o início do trabalho, e, por fim, citar aí a questão da comunidade Kaggle, né, que foi aí responsável por onde a gente conseguiu encontrar os dados que foram utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa.